precisa se preparar para isso. Como tudo que a gente faz na vida, a gente se prepara. Então você falou, não é um dom. Pode até ser que seja um dom para algumas pessoas, mas mesmo aquele que tem o dom de ser um jogador de futebol, ele nunca vai ser um bom jogador se ele não treinar, se ele não se dedicar, se ele não se alimentar bem, se ele não for aos treinos, né? Se ele não for regrado. E assim é com a maternidade, a paternidade. Mas é muito importante estudar para saber como é o desenvolvimento da criança, o que você pode esperar da criança no nível que ela está ou no que ela vai estar adiante, quais os perigos que a gente pode enfrentar, que essa criança pode enfrentar e como a gente pode reduzi-los ou evitá-los também. Então, a maternidade, a paternidade, ela é muito mais desafiadora do que às vezes a gente pensa que é. Porque é muito tranquilo você ter um filho, aí você lida ali com os primeiros anos que você não dorme, mas aí depois você começa a dormir, a criança vai pra escola, e aí vai pra escola a gente já, tá na escola, tá tudo bem, então para de se preocupar também com a questão do ensino, do que você precisa ou não ensinar pra essa criança, e ela vai crescendo, e a gente vai trabalhando, né, porque nós temos essa mentalidade, às vezes até utilitarista, de que nós queremos fazer o quê? Dar tudo para o meu filho que eu não tive. Mas nem sempre, e na maioria das vezes, os nossos filhos não precisam daquilo que nós não tivemos. E pensando desta forma, nós começamos a ocupar muito tempo em função de trabalho, de ganho financeiro, quando na verdade nossos filhos, especialmente nos primeiros anos, eles precisam de nós. Quando começou o período da pandemia, foi aí mesmo que foi meu maior despertamento, sim, porque eu comecei a ter meu filho em casa. A preocupação maior da gente deve ser a formação integral, o criar esse filho, formar inteiro ele, né? Então, toda a parte psicológica, emocional, física, tudo. Intelectual também, claro. Mas ali eu comecei a perceber que meu filho estava no 5º ano, ele mal sabia escrever, a letra dele nem ele entendia, tentava fazer caligrafia e tal, mas nunca fui dedicada com isso. Percebi que ele não sabia divisão e subtração. Então, assim, imagine multiplicação e divisão. Que ele sabia falar, ele sabia me responder as coisas, mas ele não sabia colocar aquilo no papel. Quando eu fui perceber o nível de falta de aprendizagem que ele tinha, que eu acordei que aquilo era minha responsabilidade. Exatamente, porque se eu coloco ele na escola, ainda é minha responsabilidade. Mesmo dentro da escola, ele é minha responsabilidade. Então, hoje, talvez a gente viva um tanto, e às vezes a gente vai ter uns memezinhos, né? Não vê a hora que acabe as férias. Então, a gente tem até utilizado a escola, a creche, como um depósito de criança. Vai pra lá. Agora eu tenho meio-dia, né? Tô livre. Posso ir na academia. Não que essas coisas sejam erradas por si mesmas, mas os filhos continuam sendo nossas responsabilidades. E quando eu comecei a perceber isso, aí sim eu fui estudar com afinco e me despertar para essa formação integral mesmo, não apenas de conteúdo didático. Não apenas que meu filho domine as 4 operações básicas, saiba unidade de dezena e centena, que ele não sabia no 5º ano, então um conhecimento básico mesmo. Dominar vocabulário, melhorar a letra, ter uma letra compreensível, tudo isso era o mínimo que eu deveria ter feito, não a escola. Não era tarefa da escola. Tudo começou porque você falou dos 3 principais pilares, né? Que montam essa sua cosmovisão. Ser cristã, ser esposa, né? Ter o teu casamento e depois ser mãe. Então, os 3 pilares você teve essa percepção a partir do que você viu, do que acontecia na escola com o seu filho. Aí você viu que uma coisa levava a outra e foi construindo isso. A cosmovisão cristã, ela é anterior, né? Então, ela era anterior, mas eu não tinha a percepção, o conhecimento, a noção de que muitas vezes a gente acredita o quê? Que a formação espiritual de nossos filhos está ótima se nós levarmos para catequese ou para escola bíblica, ou levar ao culto, à missa, ao domingo. Não. Isso é o mínimo que você faz. Não é tarefa da igreja instruir espiritualmente. Então, esse conhecimento, essa percepção que é meu dever todos os dias, ensiná-lo nos caminhos do Senhor, para que quando crescer não se desvie deles, isso não é uma promessa bíblica, é uma perspectiva. O exemplo, porque veja, eu posso, por exemplo, e um desafio muito grande para nós, seres humanos adultos e para os nossos filhos, é dominar a si mesmo, ter o autocontrole. Então veja, eu posso dizer para o meu filho, isso foi algo que me chocou até quando minha bebê nasceu, porque às vezes eu falava,
pro meu filho, não grita, não fala assim com ela, né? Porque, não, faz isso. Ela não entende, ela é uma bebê ainda. Você tem que mudar o foco dela, tira o foco dela daqui, tá mexendo aqui, pega ela, leva para outro lugar. Ela ainda é muito bebê, não vai compreender. Mas ele agia mais ou menos como eu agia com ele. Então ele aprendeu comigo. Independente do que eu dissesse, o que ele faria era aquilo que eu fazia. Então essa coisa, como é que eu vou dizer para o meu filho não grite, se eu dou uns gritos com ele? Eles sempre vão imitar o que a gente faz. Então eu posso... E é incrível, porque se nós dissemos para eles uma coisa e dizemos para eles, nós vamos lá em tal lugar, você se comporte lá, você mantenha a linha lá, você não faça isso lá. E ele sabe que em casa nós não somos assim. Se ele me vê num lugar público, numa reunião, em qualquer lugar, sendo de um jeito que ele sabe que em casa eu não sou, e eu forço ele a ser também, talvez ele seja extremamente comportado fora. Eu estou ensinando ele a ser hipócrita. Porque é isso que eu estou sendo, hipócrita. Então, a forma que eu sou em casa, eu tenho que ser fora de casa. E a forma que eu sou dentro de casa é a forma que meu filho vai ser. Como que você sentiu essa diferença, né? De ter que alinhar um menino de 10 anos, que já estava de certa forma moldado, e depois uma criança do zero, um bebê do zero. O maior desafio, eu acho, claro que assim, como minha bebê ainda é muito pequena, não comecei a enfrentar os desafios propriamente da personalidade dela. Então, eu já consigo identificar mais ou menos o temperamento que ela tem, para saber já lidar com ela. Mas o pior é você corrigir. Porque, veja, é ruim para nós corrigir a nós mesmos. Então, se você tem uma fé em alguma coisa, não fé espiritual, mas fé... Aí você acredita piamente que tal time é melhor, por exemplo. E aí começa a mudar os jogadores desse time. E você começa a ver que esse time tá caindo, mas você quer acreditar que aquele time é melhor. Por quê? Nós somos formados, então mudar a nossa mentalidade é difícil. Agora, imagine você mudar e conseguir mudar uma forma de percepção de vida, de filosofia até de um adolescente que está se descobrindo ainda. Que está em formação ainda, ele está se descobrindo quem ele é, a identidade dele ainda. É muito mais fácil da criança aprender a aceitar o que você fala, o que você ensina, quando ela compreende por quê. Quando ela compreende a razão daquilo que você está fazendo. Por que eu não posso? Não pode porque não. Porque quem manda aqui em casa sou eu. Tudo bem, é você mesmo que manda. Mas precisa ela fundamentar precisa saber, isso, né? Ela precisa entender por que eu não posso. Filho, você não pode porque não é seguro. Você não pode porque isso vai te prejudicar nisso. Você não pode porque a mamãe não tem confiança nisso. Meu filho, por exemplo, não dorme fora de casa. Eu falo pra ele, tu tem cama em casa? Então tu dorme na tua cama. Ou tu pode ficar quanto tempo você quiser fora, mas à noite você dorme aqui. Claro que ele já é maiorzinho, ele já compreende, mas assim, existe um motivo para isso. Ele sabe o motivo porque ele não dorme fora. Ele não contesta isto. Então, quando ele compreende o motivo, ele não contesta. Então, veja, talvez eu possa ser uma mulher cheia dos títulos acadêmicos e muito bem sucedida na vida. Nossa, eu conquistei tudo o que eu desejei, uma super carreira, excelente. Mas no fim da vida, vamos supor que essa mulher siga a carreira até o final da vida dela e venha a falecer. É isso, a vida dela acabou ali. Agora, eu posso ser uma mãe, hoje eu sou conhecida, né, em tese, mas assim, posso ser uma mãe que ninguém nem sabe quem eu sou, nem redes sociais tenha, nada. Mas se eu instruir meus filhos num bom caminho, formei bons seres humanos que aprendam a doar-se para o outro, a servir o outro, e eu fiz isso com eles, o dia que eu morrer, eu não morri. Eu tô viva dentro deles. Mas do ponto de vista, você formou uma pessoa. Aquela pessoa formou uma família. Aquela família, o teu filho, a tua filha vai ensinar para os filhos dele aquilo de bom que ele aprendeu com você. Você nunca mais vai morrer. Aquilo de bom que você trouxe vai sempre ficar ali. Há coisa mais grandiosa do que isso? Porque até enquanto você não tem filhos, você tem por quem morrer. Porque você morreria pelos seus pais, morreria por um amigo, pelo seu irmão, enfim. Você tem por quem morrer. Agora, a partir do momento que você tem filhos, você passa a ter por quem viver também. Você não quer mais morrer. Você não entrega a vida tão fácil. E aquela pessoa, aquela alma que está ali, depende de você para viver. Tanto na questão material, de ter o que comer, quanto também nas outras questões que a gente quase nem entrou ainda, né? Que é essa parte espiritual e também questão de valores e tudo mais, de como ver o mundo de certa forma. Que meu filho olhe para o meu marido e veja nele o exemplo de homem e marido, pai que ele deve ser. Que minha filha olhe para o meu marido e veja nele o exemplo de marido que ela deve encontrar, como ela deve ser tratada,
Tudo a partir do pai, né? E a partir da mãe. Então, que ela olhe para mim e veja em mim o exemplo de esposa que ela deve ser, e de mãe que ela deve ser, e de mulher que ela deve ser, né? Porque a gente não é só esposa e mãe, a gente é um ser humano individual ainda, né? Continua sendo um indivíduo. Então, esse é o exemplo